um editorial me chamou a atenção porque fala sobre o Supremo Tribunal Federal e todos esses processos que estão lá. Tem um monte de situação, incluindo os tais atos golpistas. Diz o editorial, em resumo, Supremo precisa se ajudar. Segundo o editorial, no dia seguinte à chegada da denúncia contra Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli anulou mais uma condenação de um petista envolvido na Lava Jato. A decisão, ainda que legal, aprofunda as dúvidas sobre a imparcialidade do Supremo, sobretudo diante de um julgamento que pode definir os rumos da democracia no Brasil. O editorial do Estado de São Paulo ainda diz que o STF precisa não apenas ser isento, mas parecer isento. O processo contra Bolsonaro já nasce polarizado. E qualquer suspeita de interferência política pode comprometer a sua credibilidade. Decisões como a de Toffoli, somadas à resistência do ministro Alexandre de Moraes em levar o caso ao plenário, apenas alimentam essa percepção. O Supremo não pode ignorar a opinião pública. A sua legitimidade depende da transparência e isenção. Mais do que nunca, o STF precisa se ajudar, diz o jornal Estado de São Paulo. Para completar essa situação, vejam vocês, o Supremo decidiu, mesmo com o pedido da defesa de Bolsonaro, que vão permanecer na primeira turma Flávio Dino e também o advogado de Lula. Inclusive, ele foi advogado de Lula na última eleição. Chegou a processar a chapa de Bolsonaro. E você vê que nos últimos tempos não tem nenhum juiz do Supremo, que são juízes, se julgando suspeito. Quando tem um problema pessoal, não tem. Na minha visão, eles deveriam, né, se considerar suspeito de julgar. O Alexandre de Moraes não se considerou suspeito? E o próprio Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo é alvo de várias questões referentes justamente essa tentativa, suposta tentativa de golpe aí, né? Então, a suspeição dele, no meu entender, deveria ser clara, né? Ele mesmo deveria ser considerado suspeito. Ele mesmo pedia, como qualquer juiz faz. O básico que se espera é que ele possa entender que ele, como nesse caso específico, ele é parte. Ele é parte do julgamento, porque constam ali questões que trazem ele como parte, né? Não só ele deveria pedir suspeição, mas deveria haver um conjunto de mecanismos que permitisse uma suspeição automática. Porque, tudo bem, eu entendo. Não, mas ninguém tem simancol mais nesse país. Esse julgamento, do ponto de vista de quem está olhando de cima, inclusive porque é nulo. Sem você questionar se deve ser julgado ou não deve ser julgado, se é inocente ou se não é inocente. O que acontece aqui foi aquilo, você precisa parecer, inclusive, não apenas ser. Edgar, Lula, é só para o pessoal entender que eu falei que é nulo. O Lula nunca foi inocente, foi condenado em 3 instâncias e 2 processos, e tinha um monte de processos que cancelaram, anularam. É uma questão processual. Não quer dizer que Bolsonaro seja inocente. Não é isso que você está dizendo aí? É exatamente isso. Ninguém está dizendo que Bolsonaro é inocente ou que não deveria ir a julgamento. A grande questão é que, inclusive para que a gente possa... Do jeito que estão fazendo é nulo. Do jeito que a gente está olhando, e aí eu sou economista, eu não sou advogado, mas eu fico imaginando quem está, e eu sempre gosto de trazer, você já percebeu isso, uma outra perspectiva. Imagine que do outro lado do mundo, a gente tem empresários que podem estar desejando investir no Brasil. Mas eles olham para o Brasil e analisam uma série de elementos. Dentre esses elementos, a segurança jurídica. E quando eles olham e dizem, olha, eu tenho um caso que está sendo julgado, mas esse caso, independente de ser ou não passível de ir a julgamento, porque aí também tem uma coisa é ser indiciado, outra coisa é ir a julgamento. Etapa 1. Etapa 2. Em julgado, ser ou não condenado. É um segundo momento. Mas ele está sendo julgado por alguém que é uma parte. Ele está sendo julgado por alguém que, no momento recente anterior da história do Brasil, esteve contrário a ele enquanto parte em outro conjunto de julgamentos. Até que ponto há suspeição desse processo? O quanto isso sinaliza para o mundo da seriedade da justiça brasileira? E a gente precisa entender
que um país do tamanho do nosso, com o papel histórico e o papel que a gente tem na geopolítica mundial, principalmente da América Latina, a gente precisa tratar essas questões com seriedade e não simplesmente politizando as questões. É julgar quem precisa ser julgado, culpar quem precisa ser culpado, mas tudo dentro de um processo que seja efetivamente legal e ético e que principalmente transpareça essa ética. Esse é o grande problema que eu acho. E a outra questão, olhando como advogado, que todos esses casos do ministro Alexandre de Moraes, ele como parte também do processo, isso aí futuramente poderia ocasionar o mesmo que aconteceu com Lula, né, em situações diferentes. Dizendo. É só mudar o vento político. Então isso pode também ser questão de estratégia política também. Que é muito Deixa ele ruim, condenar. É muito ruim para o Supremo. O ex-ministro, o Marco Aurélio, ele diz, isso aí não tem foro privilegiado, não era para nenhum Supremo estar julgando esse negócio. Porque atos do governo, não, mas não era para Supremo. Não tem ninguém com foro privilegiado. Eles estão mudando, inclusive, a Constituição, eles mesmos. Estão refazendo sem aprovação pelo Congresso Nacional, tá? Aí, você vê que a coisa só piora. Durante um seminário internacional, Brasil-Alemanha, quem foi que ganhou a eleição na Alemanha? Quem? Direita. A direita ganhou. Aí lá vem o presidente do nosso Supremo, Luiz Roberto Barroso, dizendo que a democracia vive momentos de desprestígio e que são os juízes, como ele, né? O ministro, né? Que devem apontar a direção. Vê comigo. Tribunais, por si sós, não são capazes de resistir ao avanço autoritário. A participação da sociedade civil, da imprensa e de pelo menos parte da classe política é essencial. E no Brasil, no momento decisivo, as Forças Armadas também não embarcaram na aventura do golpe. A democracia vive em diferentes partes do mundo um momento de desprestígio. É preciso fazer um diagnóstico severo para identificar as razões desse fato. Muitas pessoas já não se identificam mais com os valores que nos trouxeram até aqui. Liberdade substantiva, igualdade de oportunidades e dignidade para todos. E muitas outras sequer puderam se beneficiar verdadeiramente dos proveitos que esses valores deveriam trazer. O ministro é aquele que diz que derrotou a extrema-direita, derrotou o bolsonarismo durante um evento da UNE, União Nacional dos Estudantes. Então é o seguinte, na realidade, ele é ministro supremo, mas ele é um político ligado à esquerda. Porque o que ele está falando aí é exatamente em contrapartida à vitória da direita na Alemanha. Ué, ele quer mandar no povo alemão também, é? Peraí, pô. Tu fala de democracia e o ministro falou da democracia. O que seria a democracia se não o direito do povo fazer sua livre escolha daqueles que o representarão? E dentro dessa escolha, inclusive, escolher em direção oposta à minha opção ideológica. Ou será que a democracia para ele é quando a gente escolhe apenas uma direção do ponto de vista ideológico, ou não haveria, no princípio democrático, né, a condição dessa população escolher um viés diferente daquele que eu, por crença, acredito que é melhor, não necessariamente sendo? E os ministros também, eles deveriam se abdicar em fazer comentários com intuito político, porque não é da ossada dele estar fazendo comentários políticos, e sim julgar. Ninguém tira isso da boca desse E sim julgar de acordo com a sua função ali. E não estar fazendo comentários políticos ou estar intrometendo em questões políticas. Isso aí já passa uma descredibilidade. Agora, a frouxura tomou conta do Brasil, né? A gente vê uma OAB toda calada, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o procurador agora baixando a cabeça, né? Um inquérito que vem, desde 2019, que está na mão de um relator que ampliou o prazo por mais 6 meses. Desde 2019, o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito do Alexandre de Moraes das tais fake news. Que a qualquer momento ele pode pegar e detonar falar fake news. Pá, detona. Que história, pô. E ninguém... todo mundo passando a mão por cima, essas conversinhas porcaria, tu.